que eu mais conheço em consultório são filhos de mães narcisistas. No Dia das Mães, o que a gente ouve de mensagem? Mãe doadora, mãe é aquela que ama, mãe é aquela que dá vida para os filhos. É para ser, mas não é em todas as famílias. Eu trato de muitas pessoas que tiveram mães que são narcisistas. Elas não amam. Mãe não é tudo igual. Quem é essa figura, essa pessoa? Pode uma mãe ser assim, um pai ser assim? Alguém me perguntou, pode um psicólogo ser um narcisista? Gente, uma pessoa pode ter um transtorno de personalidade. Não é uma doença mental, é um jeito de pensar. Ela foi constituindo a personalidade dela dessa forma. Não é doente, as pessoas sabem exatamente o que estão fazendo, sabem o que está certo e o que está errado, mas escolheu isso. Enfim, o que eu quero dizer aqui, quando a gente fala de mãe, num dia como esse, o normal é a gente esperar que mãe ama, porque Deus deu essa missão para a mãe, ser protetora, amorosa, cuidadora. Conheço a história de uma mãe que ela pulou no poço de um jacaré para tirar o filho dela, que estava no jardim zoológico. O menino escorregou, caiu no poço do jacaré. Ela brigou com uma fera para tirar o filho de lá de dentro. É uma mãe que dá a vida por um filho. Mas eu conheço mães que são mães dessa característica que está escrita em... Essas mães, elas matam os filhos aos poucos. Ela não vai assassinar, porque essas pessoas, elas têm uma personalidade do lado de fora e outro do lado de dentro. Elas são maravilhosas do lado de fora, mas dentro de casa é que você sabe quem elas são. Filhos de mães narcisistas têm muita dificuldade de pedir ajuda na igreja, de conversar com o pastor. Por quê? Porque aqui na igreja essas pessoas são excelentes. Ninguém acredita que elas são o que são dentro da casa delas. Então, uma pessoa assim dentro de uma casa, numa família, ela consegue destruir a personalidade, ela consegue destruir o emocional dessa pessoa, desse filho, dessa filha. E isso vai fazer um estrago para muitas gerações. E a gente tem que entender sobre isso para a gente buscar saída para isso. Hoje é um dia que pessoas que são filhos de mães que não amam, essas pessoas acham que tem alguma coisa errada com elas. Porque não é possível, o que eu fiz para minha mãe não amar, porque mãe ama filho. Não, mãe não é tudo igual. Pai não é tudo igual. Ninguém é tudo igual, gente. Então existem pessoas que já estão, que sempre estiveram nesse mundo. Essa descrição está multiplicando cada dia mais. Vai chegar um tempo, gente, e a gente precisa se preparar para isso, que se você não entender sobre essas características que só não tem nome narcisista na Bíblia, mas é exatamente o que está acontecendo hoje. De cada 10 pacientes que eu atendo, 9 vem de um relacionamento com narcisista. Ou um marido, ou uma esposa, ou um filho, ou um pai, ou um patrão, um irmão, ou um pastor. Ah, tem pastor narcisista? Gente, tem gente narcisista. E essas pessoas ocupam os lugares que elas querem ocupar. Tem médicos narcisistas, tem psicólogos narcisistas, tem psiquiatras, tem pessoas, e essas pessoas, elas estão em qualquer lugar que elas queiram. Mas elas sabem a palavra de Deus, como é que elas podem ser isso tudo que está escrito ali na Bíblia? Porque ser crente não é acreditar que Deus existe, porque senão o diabo é crente, ele sabe que Deus existe. A gente está falando de duas coisas diferentes. Acreditar que Deus é real é uma coisa, viver de acordo com Deus é outra coisa. Então eu quero falar com você um pouquinho sobre como é essa família disfuncional. Como é que ela funciona ou como é que ela não funciona? A família disfuncional é a família onde as pessoas são manipuladoras. O outro não é alguém que ela se importa com o sentimento dele, é alguém que ela usa para benefício próprio. Mãe, marido, esposa,
que a pessoa faz isso? Conheço a história de um psiquiatra que casou com uma moça que era muito insegura. Ele era um narcisista, mas conheceu ela e entendeu, aquela ali eu posso manipular. Transformou a vida dela no inferno. Então são pessoas que são autoritárias ao invés de terem autoridade. Porque pessoas narcisistas, elas têm um senso de valor absurdo. Elas acham que elas são melhores que todo mundo, mais poderosas que todo mundo, que elas sabem mais que todo mundo. Ela tem um sentimento de megalomania, ela tem um sentimento de grandeza, que elas têm certeza que elas são superiores e o resto da humanidade é ralé. São pessoas que nem sempre elas têm aquele tipo arrogante, que fala alto, que grita, como a gente vê muitas vezes, não é? Bem claro. Mas elas também são aquelas que parecem humildezinha, simplesinha, mansinha. É aquela que parece doce, humilde. Elas são agressivas de uma forma passiva. Outras características delas são pessoas egoístas, são pessoas invejosas, são pessoas que acham que tudo tinha que acontecer para elas e com elas. São pessoas altivas. Maridos narcisistas, Deus falou: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele não ama, ele usa, ele manipula. Quando ele conhece essa moça, ele é um príncipe. Ela acha que tirou a sorte grande, que casou com a pessoa mais especial do mundo. Quando ele começa a se sentir seguro, ele vai mostrar quem ele é. Aí ele vai passar a ser o manipulador, o controlador, aquele que humilha, aquele que critica, aquele que joga para baixo, aquele que não se importa nem um pouco com o sentimento dessa pessoa. Ela passou a ser um objeto de onde ele vai tirar tudo que ele pode tirar. A Bíblia diz: não tenha de si um conceito mais alto do que o convém. Esse narcisista, sendo ele esposo ou esposa, ou qualquer lugar que ele ocupa, ele tem sempre um conceito além. Ele se acha Deus. É uma pessoa com uma arrogância tão grande. Eu conheci uma história de uma mãe, eu tratei de uma moça. A mãe dela era tão arrogante, tão pretensiosa, tão absurdamente se sentindo poderosa, que a mãe estava doente, com câncer, morrendo, e a filha cuidando dela ainda, e a filha sendo humilhada o tempo todo. E um dia essa filha perguntou para a mãe dela, falou assim: mãe, nem na hora da morte a senhora consegue se quebrantar e ser um pouquinho mais humilde? E ela disse: eu não tenho medo da morte não, eu vou morrer o dia que eu quiser morrer, porque quem manda na minha vida sou eu. E disse para a filha: e agradeça você também, porque você só vive porque eu permito que você viva. São mentes que quem não entende, não conhece disso, acha assim: não tem gente assim. Tem. Outra coisa que a Bíblia fala, e que numa família disfuncional, onde uma pessoa é assim, não funciona. A palavra de Deus diz: não ponha o sol sobre a sua ira. Numa família disfuncional, onde tem um narcisista, ele é aquela pessoa que, se alguma coisa não agrada, porque para o narcisista, para essa pessoa que acha que o mundo gira em torno dele, para essa pessoa, o outro existe para fazer a vontade dela. Alguma coisa que você deixou de fazer, essa pessoa simplesmente para de falar com você. Ela não conversa, ela não explica o que aconteceu, ela não quer acordo, ela simplesmente para de falar. Para e você fica igual um desesperado, uma desesperada atrás, querendo saber o que foi que eu fiz, por que você está agindo assim? Não, não interessa, ela não vai te responder. Ela vai sumir por uma semana, ela vai passar a ignorar você, ela passa meses sem falar com você, como se você não fosse ninguém. Ela passa por você dentro de casa como se você fosse transparente. E a Bíblia diz: não põe o sol sobre a sua ira, ou seja, resolvam os seus problemas. Tenho alguma dificuldade, para e fala. O que foi que eu fiz, o que foi que você fez, o que não é bom nessa relação, o que eu posso consertar? Mas Deus falou isso, e as famílias, muitas, estão aqui dentro da igreja. A gente está falando isso aqui porque Deus fala para quem está aqui.
Deus não está falando para quem está no mundo. Deus está falando para nós. Nós precisamos de conserto. A gente precisa entender uma coisa. Jesus perguntou para um cego: o que você quer que eu te faça? Parecia óbvio. Ele quer que a gente tenha consciência do que está acontecendo com a gente. Você sabe qual é o seu problema? Você quer resolver o seu problema? A gente tem que ter consciência. Então não dá para a gente se enganar e achar assim: não, nós somos crentes. Tem muitas famílias que dentro da igreja, elas estão ótimas. Elas estão muito bem. Eu conheci um casal numa igreja que a esposa falava comigo, falou para mim: Elizabeth, tem 20 anos que o único toque do meu marido é quando eu vou domingo na igreja, que ele me dá a mão, para todo mundo pensar que a gente está muito bem. Mas há 20 anos a gente dorme em quarto separado, mas para todo mundo nós somos um casal funcional. Nós não podemos nos acostumar com a doença, com a disfuncionalidade. Nós estamos aqui porque queremos ser uma família segundo o padrão de Deus.